E a única coisa que eu sei é que ontem eu passei a tarde inteira como um adolescente pau no cu, certo? Paquerando a amiga nórdica da diversidade. Aí depois lá na frente, na cachoeira, tu pode lembrar, na cachoeira. Vagabundo come teu rabo na cachoeira. Debaixo da cachoeira, tu sabe disso, tu não é garoto? Tu tá... Tá bebendo o quê? Café. Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Ah, Um pouco vergonhoso o que eu tive que dar em troca, mas... não é ruim. Salve, meus pequenos seres caóticos! No vídeo de hoje, que é o primeiro do tipo no canal, vamos explorar um tema que tem gerado bastante discussão na indústria do entretenimento em geral, a famosa cultura woke. Vamos dar uma olhada no que é essa cultura e por que ela é tão controversa. Vamos analisar se a inclusão e a representatividade realmente são necessárias no mundo dos jogos e como algumas franquias aclamadas estão enfrentando desafios nesse contexto. Também vamos ver exemplos de jogos que tentaram forçar essa agenda e acabaram fracassando. Mas antes disso, não esquece de se inscrever e deixar o like, pois isso ajuda demais aqui o canal. Agora cheio de enrolação e bora pro vídeo! Para começar, vamos entender o que é a cultura woke. Galera, o termo woke vem do inglês e significa estar acordado, mas como ele é utilizado hoje é no sentido de estar ciente das injustiças sociais e das desigualdades. Nos últimos anos, esse conceito vem sido amplamente debatido em várias esferas, incluindo aí a indústria do entretenimento. A cultura woke busca promover a inclusão e a diversidade, questionando normas estabelecidas e dando voz a grupos historicamente marginalizados. Embora essa abordagem tenha suas raízes em movimentos sociais legítimos, muitos argumentam que a maneira como é aplicada na indústria dos games pode levar a um descontentamento entre os jogadores. Então, galera, para entendermos isso, acho que temos que fazer as seguintes perguntas. A representatividade nos jogos é uma questão importante? A indústria de games tem realmente o potencial de influenciar e moldar a percepção social? A inclusão de personagens diversos pode enriquecer as histórias e as experiências que os jogadores vivenciam? E claro, o mais importante, os jogos eletrônicos, afinal são para proporcionar diversão ou para serem uma extensão do nosso mundo real? Pessoal, não quero que vocês me entendam mal, mas para mim, jogos são uma válvula de escape da nossa realidade. Eu sinceramente não quero ter que ligar meu videogame ou computador para jogar um game e ficar por 1 hora ou 2 debatendo sobre diversidade e inclusão, ou ouvindo sobre como a sociedade tem que aceitar isso ou aquilo. Eu quero apenas enfrentar inimigos, me aventurar por mundos imaginários, resgatar princesas, enfrentar dragões, encontrar itens mágicos, explorar mundos, viajar por países, ser um mago ou uma maga, ladrão ou ladina, guerreiro ou guerreira, dar tiros, lutar com espadas e, é claro, não deixar de vivenciar boas histórias. Se ela insere determinadas questões, que seja de uma maneira natural, sem ser forçada, sem necessidade de desconstrução. Então quer dizer, Sr. Caolho, que o senhor acha que toda obra que trata do assunto não é divertida? É óbvio que não, caras. Vamos olhar para alguns exemplos positivos. Eu pessoalmente sou muito fã da série Star Trek. E se eu te disser que Star Trek já trata desses temas há muito tempo, sem forçar a barra? Quer um exemplo? Star Trek A Nova Geração, no episódio The Outcast da 5ª temporada, o comandante William Riker se apaixona por Soren, um membro da espécie alienígena andrógena. Elas não aceitam a distinção de gênero entre masculino e feminino, e esse episódio foi ao ar em 1992 e acaba introduzindo aí uma discussão muito além de seu tempo. Querem outro exemplo? É em um dos meus jogos favoritos, Chrono Trigger. Em Chrono temos um grande vilão, chamado Flea,
que era incompatível com o sexo feminino e masculino. Em uma de suas frases, Fleia se define da seguinte forma: homem ou mulher, que diferença faz? O poder é bonito e eu tenho poder. Quer mais um exemplo? Em Metal Gear Solid 2, o personagem Vamp é bissexual e era amante de Scott Dolph, um comandante bissexual da Marinha. Mas o que essas obras têm de diferente das que hoje estão desagradando o público em geral? Eu acho, sinceramente, que elas inserem esse conteúdo de maneira natural. Não há necessidade de desconstrução de personagens para dar uma visibilidade a outro. Não há uma agenda por trás. A opção deles, seja sexual ou pessoal, não se torna requisito para a diversão. Você sabe o que cada um é, porém a obra continua. Os protagonistas continuam os mesmos e a história segue seu fluxo normal. Já franquias como The Last of Us, onde no primeiro jogo temos o Joel como exemplo de protetor, educador e de certo modo pai da Ellie, no segundo game vamos ter um diálogo de múltiplo sentido, onde pode-se entender que ele, mesmo sendo um modelo de masculinidade, teve relações homossexuais para conseguir café. Temos outro exemplo, Assassin's Creed Valhalla, que a todo momento tenta forçar o personagem a ter um relacionamento homossexual, e para que isso não aconteça, obriga você a escolher muito bem o que responder nos diálogos. God of War Ragnarok, que embora tenha ótimos aspectos técnicos, desconstrói seu personagem principal, fazendo você ter que, como disse Nando Moura, ficar 2 horas aturando um adolescente pau no cu e uma viking nórdica da diversidade. Caras, não entendam mal, não é que todo jogo com a temática voltada para personagens LGBTQIA+, sejam ruins. Life is Strange mesmo retrata temas sociais de maneira sensível e complexa, e não só conquistou o coração do público, mas também abriu portas para diálogos mais profundos sobre identidade e aceitação. Enfim, eu acho que é crucial que a inclusão não seja vista como uma mera estratégia de marketing, mas como uma verdadeira reflexão da diversidade do mundo em que vivemos. Do contrário, a cultura woke vai enfrentar críticas, especialmente quando se trata de franquias clássicas. Enquanto alguns apreciaram a tentativa de inclusão, a maioria acabou sentindo que isso prejudicou a essência do que tornava essas franquias especiais. E além disso, existem jogos que tentaram forçar a agenda woke e acabaram falhando. Um exemplo notório é Concord, que recebeu críticas por suas decisões criativas que pareciam priorizar a inclusão em detrimento da narrativa e diversão. Isso gerou descontentamento na comunidade game, resultando em vendas abaixo das expectativas e logo após o flop do game, pois muitos jogadores expressavam que desejavam ver personagens e histórias mais autênticas em vez de coisas que pareciam forçadas ou superficiais apenas para cumprir a agenda. Então, qual seria o futuro da indústria de entretenimento em relação à cultura woke? Eu quero acreditar que o equilíbrio é fundamental. A indústria precisa encontrar um meio termo onde a inclusão e a diversidade sejam celebradas sem comprometer a criatividade e a narrativa. As empresas devem aprender a ouvir o feedback de seus consumidores. O objetivo deve ser enriquecer a experiência dos gamers, sem deixar de divertir, e não apenas alienar. Ao fazer isso, a indústria pode prosperar, criando jogos que não só entretêm, mas também provocam reflexão e discussão. Concluindo, caras, a cultura woke na indústria dos games é um tema complexo e ele é cheio de nuances. E embora a representatividade e a inclusão sejam cruciais, é importante que essas mudanças sejam feitas de forma autêntica e respeitosa. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Deixe aí suas opiniões nos comentários. Também não esquece de se inscrever aqui no canal para mais discussões sobre o mundo dos games. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu!